E pro Frankl, o que seria esse sentido? Ele é o mesmo para todo mundo? Cada um busca o seu? Existe uma convergência entre todos? O que é o sentido da vida para ele? Esse é um tema, assim, um tanto quanto espinhoso, porque é amplo, né? É o tema fulcral da proposta de Viktor Frankl. Mas existe um sentido, Lara, que é um sentido situacional, um sentido do momento. Esse sentido do momento, ele se aplica a uma pessoa única e irrepetível. Né? Então, assim, nesse momento, hoje, dia 3/7/2024, agora, sei lá, 2:30 da tarde, faz todo sentido estar aqui. Quando você olha para as alternativas, você fala, eu fiz a melhor escolha. Claro, dentre as possibilidades que eu tinha, essa me parecia de fato a melhor. Houve um chamado, houve uma convocação, né? Eu avaliei, discerni e deliberei. Não, é isso de fato que eu preciso fazer. Por questões pessoais, por questões profissionais, por questões espirituais, pensando também em questões familiares, faz todo sentido que eu esteja aqui. Então é um sentido pontual, situacional, momentâneo. Mas isso faz sentido a uma pessoa única e irrepetível. Dentro de um contexto único e repetitivo, sim. Exato. Fui eu quem fui chamado, não outro, era hoje, não adiantava nada eu vir amanhã e assim por diante. Então, existe esses sentidos situacionais e existe para Frankl também, é claro, uma ideia de sentido último, no qual todos esses outros sentidos situacionais se amarram. É um sentido que lança luz a tudo aquilo que na realidade cotidiana se vive, enquanto tema de sentido. O sentido para Frankl é aquela experiência que todos nós fazemos de que vale a pena viver, por exemplo. De que nós estamos no caminho certo. De que é exatamente isso que nós caminhando para o lugar certo. Exato. Perfeito. Engraçado, parece uma resposta evasiva, mas na hora que você fala, todo mundo reconhece isso, sabe? Você sabe quando você tá numa fase ruim da vida que você fala, não tô no rumo certo. Sim. Vou endireitar aqui. Você pode não saber, sei lá, qual que é a sua vocação, o que Deus espera pra você ali, mas você sabe que você não tá caminhando por um caminho bom, né? Interessante que dessa perspectiva não necessariamente existe pra Frankl, então, uma obrigatoriedade religiosa. Um ateu pode achar sentido na vida? Ou não? Pode, dentro dessas realidades mais ordinárias e situacionais. Mas essa experiência com um sentido derradeiro, como ele vai falar, com um sentido último, se faz necessário para que a gente consiga experimentar aquela plenitude do ser. Né? Para que os sentidos ordinários não se tornem banais. Utilitaristas, né? Exatamente. Mas para que isso aponte para uma vivência extraordinária. Então, de algum modo, esses sentidos, eles se exigem mutuamente. Para Frankl, quando o homem, por exemplo, faz uma experiência com um sentido extraordinário, o extraordinário nos devolve ao ordinário, fazendo com que nós consigamos viver essa vida ainda com mais doação, mais entrega, mais atenção, mais benevolência, mais generosidade. Né? Então, para Frankl, basicamente, existem esses dois sentidos, essas duas categorias de sentido. Os sentidos ordinários, situacionais, situações únicas e irrepetíveis, que são vividas por uma pessoa única e irrepetível. E também o sentido último e derradeiro, que é aquele que, inclusive, dá sentido a toda uma existência. E para Frankl, é claro, o homem que consegue fazer essa experiência com sentido último, ele tem uma disposição biopsíquica, né, e espiritual ainda mais intensa, a ponto de conseguir passar por situações mais terríveis e fazer uma experiência de sentido mesmo em meio às maiores dificuldades e assim por diante.